Alô, alô pessoal, Marcos Petri aqui, vocês estão em mais um vídeo do Diário de um Autista, vídeo mega importante hoje. Vamos falar sobre por que não devemos tratar um autista adulto como se ele fosse um bebê. A ideia para esse vídeo veio de um post lá no Instagram que dizia exatamente isso: não trate um autista adulto como se ele fosse bem menor do que ele realmente é. E quantas vezes vocês fazem isso, acabam sem perceber fechando muitas portas. Primeira e grande porta que vocês fecham, eu tive conversando esses dias com uma prima minha. Eu fiquei lá na casa dela durante uma viagem que fiz para as minhas palestras aqui por Santa Catarina, e ela falou: Marcos, a psicóloga me disse que toda emoção, prestem atenção nisso, toda emoção é importante porque ela nos ensina alguma coisa. Então, o autista, ao ser tratado como criança o tempo inteiro, primeiro sinal que aparece e que pode complicar ao longo prazo a sua vida e as iniciativas que ele vai tomar é a incapacidade de ele sair de uma emoção aprendendo algo novo. Muitas vezes a minha mãe mesmo se cobra nesse sentido. Todas as vezes em que eu apresento alguma letargia, eu fico mais no meu canto, mais lento para fazer algumas coisas durante o dia, ela vem e já fala: o que que tu tem? Não fica triste. Escute um som, dê uma caminhada. E claro, são alternativas importantes, mas eu preciso sentir a tristeza, assim como preciso sentir a alegria, porque se eu não sinto bem uma, eu não valorizo a outra. E se eu sinto demasiada emoção, eu invado o espaço do outro. Vocês já tiveram aquela sensação de que as emoções de vocês cresceram tanto que contagiaram de forma negativa quem vive com vocês? Se nos neurotípicos isso acontece, para os autistas, por que que não seria diferente? O autista adulto, então, tem essa porta fechada, porque todo o tempo o que eu tenho ouvido é como o autista é radiante diante de uma vida que às vezes é cruel e um mundo que é mais cruel ainda. Mas sim, o autista sabe que o mundo é cruel e que não dá para confiar em todo mundo. A vida adulta me deu cabeçadas o suficiente para desconfiar disso. O que acontece e que é mais complicado é que tudo isso às vezes é sutil e passa abaixo do meu radar, mas eu consigo hoje sentir e preciso aprender com as professoras que são cada emoção. Se eu estou triste, eu choro. Se eu estou feliz, eu rio. Se eu estou com raiva, eu extravaso. Cada uma na sua importância. Quanto mais o autista adulto fizer isso, mais sadio ele estará, porque ele vai estar preparado para reagir às emoções do outro. O que o autista não pode fazer é deixar de ensaiar esse plano, porque vai ajudá-lo no futuro. Vai ajudar, inclusive, o autista a ser mais proativo. Muitas vezes, quem olha de fora pensa que o autista não quer agir em novos projetos. Claro, há o estresse ambiental que vai acompanhar-me pela vida inteira, mas eu preciso aprender com cada emoção, inclusive dos outros. Isso abre caminho para os gatilhos do amor, que só vão ser desenvolvidos se o autista adulto tiver tido a oportunidade de realmente entregar-se ao emotivo. Muitas vezes fica aquele dilema: será que o autista não sente emoções ou será que ele é tão angelical, tão puro, que todas as emoções são positivas? Vocês precisam estar junto com os autistas que vocês amam para refletir muito bem tudo isso. É um aprendizado de uma vida em alguns minutos aqui para vocês. Pratiquem muito, inclusive vocês, autistas adultos. Outra porta que se fecha quando o autista é tratado como bebê ou como criança o tempo inteiro é que ele acaba não tendo os ritos de passagem que os seus pares têm e muitas vezes acaba se cobrando. Muitos artigos na internet descrevem isso como um fator de estresse fundamental para até diminuir a qualidade de vida do autista adulto. E aí o seu acesso à vida social. Muitas vezes o autista não é convidado para ir a bares, para ir a baladas, restaurantes, tudo aquilo que é rito de passagem de um adulto sadio. Talvez eu fique menos nesses lugares,
mas não quer dizer que eu não estou lá de corpo e alma. O que acontece é que é uma batalha incrível entre a minha vontade de estar lá com vocês, as luzes, os sons, os cheiros, os toques. Tudo isso vai sendo desenvolvido ao longo do tempo, enquanto houver vontade de que o autista participe do seu ritual junto com você. E o autista adulto, por muitas vezes ser tratado como criança, também se frustra exatamente por esses rituais. Vocês vejam que eu, 29 anos de idade, ainda moro com os meus pais. Num primeiro momento eu pensei assim, meus amigos, muito antes disso já foram estudar fora e eu sempre batalhando com a localização espacial, eu já me perdi muitas vezes, eu desanimei de tentar morar sozinho por um tempo na minha vida. Hoje a ideia já começa a surgir no horizonte, ainda não sei exatamente como vai se configurar, mas isso me gerou frustração. Mas, participando dos rituais aqui em casa e acompanhando, eu venho novamente à tona para dizer: eu tenho essa passagem diferente pelos ritos da vida. Assim como dirigir. Eu cheguei à conclusão, tem um vídeo aqui, eu vou deixar até nos cards para vocês, que pelos parâmetros envolvidos no trânsito e o tanto de atenção e falta de educação que acontece nas rodovias, tenho a decisão de não dirigir. Vou pegar caronas pagas, talvez eu encontre uma cara metade que dirija para mim ou um amigo. Talvez eu ande de trem na cidade que eu for morar. São todas alternativas a um ritual que eu vou cumprir de uma forma diferente, mas ele ainda será importante, coisa que eu nunca teria tido se eu fechasse a porta da minha adultez. Gente, cuidado para não acontecer isso com os autistas que vocês amam. Porque se ele não se adaptar à emoção do outro, ele não vai conseguir ter a sua voz ouvida e assim ele não vai conseguir o protagonismo. Nós lutamos na frente das leis, na frente dos comerciais de TV, nas campanhas de conscientização, mas muitas vezes esquecemos de uma frente que é o dia a dia. As pessoas que percebem o autista adulto como um bebê vão perceber que ele eternamente precisará ser ajudado, até mesmo nas coisas em que ele tem maestria. E assim vão fechar cada vez mais portas, deixando-o aquém do que ele pode apresentar. Outra coisa que eu gostaria de pontuar no meio dessa jornada, essa busca, é convide, porque ao convidar o autista adulto a viver diferentes rituais, vocês o tiram do foco. Quando a vida vai passando, as pessoas que têm rituais são vistas como estranhos. Muitas vezes acontecia comigo, mas a minha mãe sabiamente começou desde a minha infância a convidar. Por quê? No começo eu não entendia, mas ela me tirava do ritual para que eu pudesse estar presente em outras circunstâncias. E assim eu podia fazer o meu caminho e não ser tão estranho. Aprender, enfim, que de perto ninguém é normal. As pessoas acham que são, mas deixa acontecer o primeiro solavanco em sua vida, que aí vocês vão ver que essa normalidade não é tão normal assim. Por que que o autista ele não tem essa oportunidade? Eu venho aqui levantar essa bola para vocês. E só vai ser possível quando vocês enxergarem aqui um homem de 29 anos, todas as suas pulsões, todos os seus desejos e entender que nós precisamos refletir algo que o Paulo Coelho dizia lá no livro Diário de um Mago. Os sonhos, se não são vividos, se não são fomentados e nem considerados, eles apodrecem. E ao apodrecer, eles geram tristeza, ansiedade, sentimentos tão negativos consigo mesmo que levam o ânimo de uma pessoa para baixo, fazendo com que essa pessoa nunca mais tente dar grandes voos. Isso pode estar acontecendo com um autista adulto aí, um autista adulto que vocês amam. Então convidem, então entendam cada situação como uma professora de vida e tanto. Pessoal, não esquece de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham essa reflexão. Não somos bebês. E curta bastante para que esse vídeo chegue na casa de mais e mais pessoas
que precisam, assim como vocês, ouvir isto aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus, cuidem-se bem, até um próximo vídeo aqui do Diário de um Autista. Tchau!